meus amigos e minhas amigas do Centro Espírita Jesus de Nazaré, demais simpatizantes vinculados a esse Centro Espírita. Muito bom estarmos juntos novamente, embora ainda separados pela distância devido à pandemia. Vou explorar nessa oportunidade um capítulo do livro Todos Precisam de Paz na Alma, do Espírito Benedita Maria, mãe de Raul Teixeira nessa última existência sua. O capítulo que eu vou explorar chama-se Descubra-se, o capítulo 29. Vou pedir licença para vocês para ler alguns parágrafos e a gente vai explorando. Diz ela aqui, logo no início: na medida em que nos vamos conhecendo melhor, aprendemos a identificar os pontos positivos da nossa personalidade, separando-os dos negativos. Vemos que é valioso para a nossa saúde psicológica dar valor a tudo o que é nobre em nós e procurar corrigir aquilo que não corresponde ao bem, à harmonia e à felicidade. Então, ela logo de cara nesse capítulo, nesse texto, recomenda conhecermos-nos melhor, observar melhor. Vejam que, para isso, há necessidade de nós nos determos. Tudo aquilo que a gente quer conhecer melhor, há necessidade de nós melhorar a nossa atenção, realmente nos desvencilharmos de alguma coisa que possa atrapalhar enxergar melhor o que nós estamos querendo focar. E no caso aqui, o foco, o objetivo é conhecermos nós mesmos, a nós mesmos. Diz ela assim, conseguimos não mais culpar os outros por nossos insucessos, nem responsabilizá-los pelos problemas que nos dizem respeito. Passamos então a efetuar a avaliação minuciosa da nossa conduta e avançamos para a renovação. Então, vejam que não existe outro jeito de nós avançarmos em pensar em renovação se não partirmos do interesse por conhecermos-nos melhor, determos-nos nas nossas ações. O que está por trás do movimento das nossas ações todas como um todo? Se nós não fizermos isso, a gente não é capaz de se conhecer e nem tem de onde partir. Quando Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que ele intitulou Sede Perfeitos, porque ele explora o capítulo 5 de Mateus, que diz assim, atribuindo a Jesus: perdoai os vossos inimigos, amai o que vos caluniam, orai pelo que vos caluniam e perseguem, fazer o bem aos vossos inimigos, àqueles que vos perseguem. Então isso parece muito distante da gente ainda, porque esse não é um sentimento de indiferença. Né? Perdoar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Veja que isso não é uma indiferença. Pelo contrário, isso é um sentimento positivo que a gente se vê muito pequeno e incapaz de, às vezes, ter essa ação, conseguir esse efeito. Não é? Mas esse capítulo 5 do Mateus termina dizendo assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, deu um direcionamento, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Claro que, como espíritas, a gente sabe que Jesus não estava dizendo que a gente almejasse, pelo menos desde já, ser tão perfeito quanto Deus é perfeito. Mas deu-nos uma direção, porque em outro momento ele vai dizer: procurai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Então,
Por mais que a gente ache que, mas Deus é o todo, é a perfeição absoluta, e a gente não pode almejar isso já, sim, mas a direção é essa, né? E o próprio Cristo disse qual a direção, onde que se encontra essa realidade. Porque como hoje a gente tem essa noção melhor de que somos seres espirituais, seres divinos, na época de Jesus talvez fosse um pouco mais difícil para o ser humano, para os próprios apóstolos que o ouviam, né? Procurar em primeiro o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. O restante é consequência. Procurar primeiro essa paz, essa harmonia que existe no reino divino, na realidade divina. Mas hoje parece um pouco mais complicado isso, né? Porque vemos multiplicarem-se as possibilidades de nós estarmos voltados para fora. Hoje, com a multiplicidade das distrações, né? Eu fico preocupado quando penso que vejo as crianças hoje com antes de 5 anos de idade já sendo distraídas com a telinha. Imagine um adulto, né? Essa criança, quando for adulta, vai ter mais dificuldade de voltar-se para o seu interior, para a sua intimidade, para a sua realidade, para a sua essência, porque toda a distração, veja, seu cérebro acostumado com a distração, ele torna-se muito mais difícil nós termos o hábito de recolhermos-nos, de nos buscar paz, buscar a nossa realidade íntima. Isso parece perder tempo. Né? Nós que não tivemos a nossa infância tão voltada para fora assim, pelo menos no tocante às telas, né, que hoje estão disponíveis, já temos essa dificuldade, porque a gente trabalha com a hipótese de que o que nos fornece segurança é aquilo que a gente enxerga fora. A gente tem que identificar tudo o que acontece fora para saber se aquilo representa uma ameaça ou não representa uma ameaça. E com isso, a gente, olhando tudo o que acontece fora para avaliar o quanto da ameaça aquilo representa, nós mantemos viva, cultivamos essa nossa compulsão por nos apegar ou rechaçar, ou ter aversão por tudo que a gente identifica, porque há essa necessidade, segundo os nossos hábitos até aqui. E nós temos que rapidamente identificar se aquilo que nós estamos enfrentando é para a gente se apegar ou para a gente rechaçar. É para amar ou para odiar. Então, isso é uma tendência nossa porque isso é instintivo, né? Desde quando o nosso cérebro não tinha essa camada do córtex, era mais simples, e portanto o nosso cérebro ainda era o cérebro dos animais irracionais, enquanto ainda não tínhamos evoluído, o instinto é que dava, e até hoje dá para nós, né? Porque as amígdalas é que dispara esse instinto, que são a parte que está na base do nosso cérebro. E essa reação instintiva é que garantiu a vida até aqui. É que garante, em muitas situações, a nossa existência ainda como seres racionais. Só que essa rapidez do disparo instintivo, ela interpretava rapidamente, segundo as possibilidades do instinto, para poder nos garantir a sobrevivência, para que a gente enfrentasse o perigo ou tivesse como correr rapidamente para garantir a sobrevivência, garantir a manutenção da espécie e a sobrevivência em si. Né? Então, claro que isso nos possibilitou a vida enquanto irracionais. Só que mesmo enquanto irracionais,
depois de disparada a reação que a gente teria que ter como irracionais para garantir a sobrevivência da espécie, passado o perigo, a adrenalina baixava, cortisol e outros hormônios que eram colocados no sangue para que a gente tivesse essa reação rápida. Passado o perigo, a nossa reação era outra. No caso de uma presa, de um bando de animais, né? Alcançado um dos seus componentes pelo seu predador, a poucos metros à frente, esse grupo, esse bando de animais que representavam presas, né? Eles sossegavam, baixava a atenção e eles continuavam vivendo com a relativa tranquilidade diante das possibilidades. No nosso caso, a gente, como está o tempo todo vivendo ameaças, nós não temos uma janela de sossego, de tranquilidade, de baixar a tensão psíquica, de menor quantidade de adrenalina, de cortisol, a não nos envelhecer tão rapidamente, não fazer viver com tanta velocidade 24 horas por dia. Então, a necessidade de nós nos conhecermos melhor. Porque o que representa ameaça verdadeira? Não temos mais os predadores correndo atrás de nós. O que são ameaças? As pessoas não sermos aquilo que a gente idealiza ser. Veja que nós somos seres únicos, mas ao mesmo tempo somos originários da divindade do Criador, que também é um ser único. Mas ele representa o todo. Veja que isso parece um paradoxo. Nós buscamos ser únicos, mas nos sentiremos bem quando nos sintonizamos com o todo, com o absoluto. Isso gera uma felicidade, uma harmonia, isso gera uma tranquilidade, gera uma serenidade capaz de propiciar felicidade ao ser humano. Então, essa individualidade, ela, de certa forma, tem que ser observada como única. Nós somos seres únicos. Embora a gente tenha essa necessidade de pertencimento a determinados grupos, né? Mesmo grupos sociais. Mesmo com essa necessidade, somos seres únicos. E a gente tem que se descobrir como ser único. Senão, não seremos felizes se a gente quiser viver como outra pessoa. Mesmo que a gente tenha algum ideal, mesmo que Jesus, como os Espíritos nos apresentam, é o modelo ideal a ser seguido, nós temos a nossa realidade, a nossa possibilidade. Então, ela é única. Se a gente não perceber isso, não perceber as nossas possibilidades, de que nós somos seres únicos e vamos caminhar como seres únicos, embora a direção seja a mesma para todos nós, os nossos passos serão diferentes. A nossa velocidade será diferente. Então, se nós admitirmos isso para nós mesmos, que somos seres únicos e vamos caminhar como seres únicos, nós admitiremos isso para os outros, para as outras pessoas. E para tudo mais, todos os seres da criação. Então a gente vai olhar para os seres da criação como únicos. Eles existem daquela forma. Nossos irmãos em humanidade também. Isso é muito curioso, porque se a gente observar que mesmo entre os animais da mesma espécie, eles são únicos. Observem, quem tiver animal de estimação, quem tiver 2 gatinhos,
2 cachorros, 2 papagaios, 2 qualquer, de qualquer espécie, sabe muito bem que eles não são iguais. Veja, eles são irracionais, são da mesma espécie e eles não têm o mesmo comportamento. Eles são diferentes. E quem se aproximar um pouquinho mais vai ver que eles são bem diferentes. Parece que eles têm uma personalidade diferente. Eles têm um jeito de ser diferente e são irracionais. Veja que o que move as ações deles são apenas instinto. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que nós temos essa experiência do irracional. Né? Já fomos só instinto. Agora nós somos um instinto ainda, né? Que não vai deixar de existir em nós, apenas a gente vai ter ascendência sobre ele se a gente aumentar o nosso nível de atenção. Então, o nosso raciocínio hoje, se desde quando só éramos instintos já tínhamos essa personalidade, vamos chamar assim, diferente, agora muito mais. Não dá para exigir que nós sejamos clones e agora a gente vai ter que caminhar em direção ao céu como seres iguais. Não existe isso. Nós somos seres diferentes. Nós temos trajetórias diferentes. Desde o irracional, imagine. Né? Isso faz com que a gente tenha a obrigação de olhar para nós mesmos como seres diferentes. Mas isso não depõe contra nós. Olhar como seres diferentes possibilita caminharmos na direção apontada pela felicidade, na direção da nossa depuração, de maneira muito própria, muito individual e muito particular. Mas isso não autoriza a gente a achar que, mas eu sou tão imperfeito, e então eu vou ficar por aqui mais tempo. Não, não é nesse sentido. Né? Vejam o que diz a Benedita Maria na continuação aqui. O hábito salutar de nos examinarmos por dentro e sondar as razões de nossos interesses nisso ou naquilo fará com que descubramos que no mundo nada nos pertence verdadeiramente, a não ser as construções íntimas invisíveis a terceiros, na maior parte das vezes. Olha onde é que ela vai buscar, né, o hábito, dizendo que o hábito salutar de nos examinarmos por dentro e sondar as razões dos nossos interesses nisso ou naquilo fará com que descubramos que no mundo nada nos pertence. Olha, como assim? Né? Como é que esse autoexame vai chegar a essa conclusão que nada nos pertence? Vai chegar à conclusão mais profunda ainda, talvez, se a gente nos detivermos com mais regularidade nesse autoexame. A gente vai perceber que tudo é impermanente, que tudo surge e passa. Mesmo as coisas agradáveis e também as coisas desagradáveis. Então nós não vamos nos apegar nas coisas agradáveis, achando que aquilo nos pertence e aquilo nunca mais vai nos deixar, e nem nas desagradáveis, tendo aversão por tudo, gastando uma energia danada por ter aversão pelo desagradável. Então, essa melhora atenção, essa possibilidade de nos conhecermos por dentro, saber o que é que nos fez sentir isso ou aquilo, o que é que nos fez ter essa ou aquela emoção agradável ou desagradável, o que é que está na raiz, na base daquilo que nos incomoda, daquilo que nos atrai. Veja que isso não somos nós. Isso é o que está acontecendo conosco. Isso é o que move, o que nos faz usar energia e que pode gerar em nós infelicidade ou harmonia. A maneira como olhamos para aquilo que nos movimenta.
Por que que isso nos causou tanta raiva, tanta insegurança? Como também por que que isso nos causa tanto prazer, tanta felicidade? A análise por dentro disso. Perceber que isso não nos pertence, que tudo surge e passa adiante. E novas oportunidades teremos de nos exercitarmos nessa melhor atenção para ver a vida como de fato ela é. E não como a gente imagina que seja, ou queira que seja. Não como as nossas expectativas de apegados à matéria ainda. Continuando aqui no livro da Dona Benedita Maria, repetindo, todos precisam de paz na alma, no capítulo Descubra-se, continua ela dizendo assim: quando você se dispuser a conhecer mais e melhor, encontrará um universo maravilhoso dentro do qual se movimenta e para o qual tem dado pouco ou nenhum valor. Encontrará um universo maravilhoso dentro de si? Olha aqui, que interessante. Ou a gente acredita nisso, ou fala, não, o universo está fora de mim, o universo é tudo isso que a ciência já identificou. Né? A ciência não identificou só um universo, a ciência já fala em universos múltiplos, uma grandiosidade imensa fora. Criação do mesmo Criador para o qual Jesus recomendou que a gente se direcionasse se quisesse encontrar o reino de Deus dentro de nós. O reino de tranquilidade, de harmonia. Quando Kardec, nesse capítulo Sede Perfeitos, que ele explora o capítulo 5 de Mateus, onde ele diz, perdoai os vossos inimigos, né? Orai pelos que vos caluniam, fazei o bem aos que vos odeiam. Veja que Kardec, num dos itens mais para frente, vai intitular esse item de Os Bons Espíritas. E ele vai falando o que caracterizaria os bons espíritas, os espíritas imperfeitos, etc. Quando ele chega nos bons espíritas, ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreendem os bons espíritas por domar as suas más inclinações. Olha, ele usa a palavra domar. Como assim? As perfeições morais, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Essa transformação moral está relacionada com o domar as más inclinações? Pois é isso que está escrito ali. Sim. Transformação moral, renovação íntima está ligada a domar as suas inclinações más. Como assim? Domar. Sim. Nós temos inclinações más, então? Sim. Porque quando a gente percebe, já falou o que não gostaria de ter falado, já pensou o que não gostaria de ter pensado, já sentiu o que não gostaria de ter sentido. Então, esse é um condicionamento nocivo. Né? E como é que a gente conseguiu esse condicionamento nocivo? Reagindo de forma desequilibrada, reagindo como se tudo fosse uma ameaça, como se eu tivesse que rapidamente decodificar aquilo para saber se eu tinha que correr ou enfrentar, e eu continuei fazendo isso mesmo tendo a capacidade de raciocinar, não usando a capacidade de raciocinar. Então, domar as más inclinações é domar esses vícios mentais que a gente sedimentou. Usar a nossa capacidade cerebral para mudar o jeito que a gente olha para as coisas. Veja que
em qualquer idade. Hoje a ciência sabe disso, né? A cognição, a nossa possibilidade cognitiva, ela não tem idade. Descobriu-se há pouco tempo que o tecido neuronal não é como se pensava antes, definido. Se ele for lesado, não tem mais como se recuperar. Não! Hoje se sabe que existem células troncos neurais. O que isso significa? Descobriu-se que 10.000, eu não sei se mil ou milhões, mas digamos que seja, não precisa nem ser milhões, 10.000 células troncos diárias são produzidas no nosso cérebro. Então, como não existe demanda, a gente não quer aprender uma coisa nova, essas 10.000 células troncos vão para o lixo, são descartadas. Porque a gente não crê que é possível aprender uma coisa nova. Não crê que é possível desenvolver um hábito novo, diferente, um estilo de vida novo. A gente se acomodou nesse estilo de vida que conseguiu até aqui e acha que daqui a gente não passa. Então, eu não vislumbro ser outra pessoa. Por mais que como espírita a gente acredita que na evolução, na transformação moral, na renovação, a gente coloca isso para muito distante. Então, eu hoje sou um espírito imperfeito e vou ficar mais um tempinho aqui nessa água morna, e porque a evolução é muito difícil, a transformação moral é muito difícil. Mas sede perfeitos, como colocou Mateus, como perfeito é o vosso Pai Celestial, não está escrito que é para daqui a 5.000 anos. Não. Né? Veja que a gente pode olhar para essa possibilidade de individualidade nossa, como tendo as nossas dificuldades intrínsecas ainda, mas olhar para elas como uma condição temporária, passageira. Só que domar as más inclinações exige que a gente as conheça, que a gente as identifique. E para identificá-las, eu terei que me recolher. Eu terei que melhorar a minha possibilidade de prestar atenção. Senão isso não vai acontecer. E ninguém terá como fazer isso por mim. Não há como alguém melhorar a minha atenção, a minha introspecção para eu me tornar uma pessoa mais serena, mais calma, mais harmoniosa. Não há como. Não há quem possa fazer isso. Nem o nosso benfeitor espiritual, o nosso mentor, nem Deus. Né? Ele já tornou isso possível, a gente tem que só fazer esse movimento nessa direção. Por isso que Kardec termina o capítulo dos bons espíritas, o item dos bons espíritas, dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transforma-se. Moral é a regra de bem proceder segundo os espíritos. E pelo domar das suas inclinações más. É uma tarefa fácil? Não. Simples? Parece que sim. É tão simples que a gente acha que não será passando por aí que a nossa transformação moral possa se efetivar, possa acontecer. Né? Mas não existe um outro caminho que não aquele que a gente puder trilhar com tranquilidade. E esse caminhar, ele tem que gerar felicidade. Ele tem que gerar tranquilidade. Porque se não gerar felicidade, tranquilidade e harmonia, tem algum equívoco nosso nesse caminhar. Se a gente ficasse culpando, gerando novas tensões, ou imaginando que não será assim tão simples, porque eu devo ter jogado pedra na cruz, por que estou sofrendo tanto assim? Isso a gente mantém essa tensão, mantém essa autopunição.
E isso nos retém na retaguarda. Isso não possibilita que a gente possa olhar para esse reino de Deus com a tranquilidade necessária, como quem tem direito de ser feliz, como quem tem direito de tentar e de exercitar, deixar essa situação complicada que a gente viveu até aqui. Isso seria domar as más inclinações, pensar de maneira diferente, dar um tempo para si mesmo de alguma forma, usar algum instrumento para buscarmos sintonia e assim podermos ter a possibilidade de ter insights que a gente nunca teve, buscar a possibilidade de ter ligações com o mundo espiritual, termos intuições. Ao dormirmos, a gente terá mais facilidade de interagir com o nosso anjo de guarda, com os espíritos amigos que nos querem dizer alguma coisa e não conseguem dizer porque a nossa mente distraída não conta com essa possibilidade, não dá essa possibilidade. Não disponibilizamos a nossa intimidade para aqueles que poderiam nos dizer algo em prol do nosso crescimento, da nossa felicidade. Fechamos as portas com o nosso comportamento complicado, com a nossa mente agitada. Não é? Vamos ver o que mais diz a nossa Benedita Maria. Quantas vezes você tem vivido para competir com seus vizinhos, colegas de trabalho e mesmo com seus familiares, desejoso de superá-los e não de superar a si mesmo? Olha só. Às vezes a gente tem que confessar que isso acontece, né? A gente, nem que seja no entendimento das coisas e no desenvolvimento intelectual, a gente quer competir, a gente quer em qualquer roda social, relacionamento social, a gente quer dizer também que entende aquilo, e até entende mais. Né? Então isso é uma forma de competir às vezes. Não é? A gente não está só colocando aquilo como contribuição à compreensão que já me fez bem e que poderá fazer bem a mais alguém. Mas às vezes é querendo apenas competir, desejoso de superar. E ela diz assim, e não de superar a si mesmo. Veja que, por mais que a gente diga que o maior poder que se pode imaginar é o poder que a gente possa ter sobre si mesmo, isso mesmo assim não deve gerar uma tensão. Poder sobre mim mesmo é descobrir o quão grande nós somos. E isso nos torna, nos faz ser humildes. Então, descobrir a grandiosidade que existe na nossa essência, aos poucos descobrindo que ali tem tranquilidade, que ali tem serenidade, tem paz, é ali que nós nos recarregamos, não pressupõe que a gente esteja fazendo isso para superar a si mesmo com alguma tensão, com alguma preocupação, para mostrar o nosso nível de luz para alguém ou quem quer que seja. Não. Aquilo é algo que é uma descoberta muito íntima, muito particular. E isso vai nos tornando seres mais fácil no relacionamento com os outros, mais fácil no relacionamento conosco mesmos. Isso vai se reproduzindo em nós e vai extravasando de nós. Vamos lá. Muitas vezes, diz ela, deixa de cuidar de si e alavancar valores importantes adormecidos no seu íntimo, a fim de ambicionar o que os outros obtêm ou obtiveram. Só Deus sabe a que preço de sacrifícios e renúncia. Então, olhar para os outros, o sucesso dos outros, como um sucesso que não custaram pouco. Sucesso que nós, se quisermos atingir, temos que pagar o preço. Temos que fazer um esforço. Domar as suas más inclinações não é algo gratuito. Exige um esforço.
É tempo de você passar a lidar com seus pensamentos, diz ela, e a fazer as suas opções na vida. É tempo de descobrir as coisas que você gosta de fato, de ler os livros prediletos, de conhecer outros novos, conhecer outros novos que mais o enriqueçam de cultura e estesia. Então, tomar conhecimento com coisas novas, diferentes. Nós temos dificuldade até de sentar numa cadeira diferente da nossa casa. A gente sempre senta na mesma cadeira. No nosso grupo de estudo, a gente sempre senta no mesmo lugar. A gente sempre vai aos lugares pelos mesmos caminhos. Então, tentem mudar. Tentem escovar os dentes com a mão esquerda, assim, ensaboar com a outra mão. Tentem mudar alguma coisa. Isso já é um hábito diferente para a gente não cair num padrão, né, para fugir desse padrão que exige que a gente continue os mesmos. Né? É sempre interessante. É tempo de liberar mais as suas emoções e não aprisioná-las como quem se castigasse por ver-se uma pessoa sensível. Chore se for para chorar, sorria se for engraçado, cante, dance, declame, pois todas as suas coisas, escolhas e gostos refletem o que você é realmente. Descubra-se, diz ela. Veja do que você gosta, do que você não gosta. Não se autoflagele. Veja, veja, assim você pode perceber o que você já evoluiu, o que você ainda não evoluiu, o que falta crescer e naquilo que a gente já cresceu. Com o tempo, diz ela, você reconhecerá uma pessoa maravilhosa, importante, querida. Verá tanta luz, quanta luz ela conduz guardada na alma e que agora brilha ao seu redor. Essa pessoa é fantástica, é amiga, é nobre, é verdadeira. Essa pessoa é você. Espírito Benedita Maria, no livro Todos Precisam de Paz na Alma. Só que essa paz a gente tem que buscar, a gente tem que desenvolver. Né? Descobrirmos-nos como essa pessoa maravilhosa, descobrir essa grandiosidade na nossa intimidade, exige movimento nessa direção. Exige algum instrumento. Exige que a gente consiga ter essa experiência dessa maravilha, dessa grandiosidade que existe na nossa intimidade. Então eu tenho que fazer silêncio na minha mente. Eu tenho que, de algum modo, ter algum instrumento que eu consiga isso, senão eu não conseguirei, num certo nível de profundidade, um tempo para a minha mente. Olhar para nós com essa grandiosidade exige que a gente dedique esse tempo. O poeta Fernando Pessoa, poeta português, ele diz assim: para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Fernando Pessoa. Eu queria sugerir para aqueles que quiserem, embora a gente já tenha encerrado, né, a nossa conversa aqui, sugerir um momento de introspecção para encerrar a nossa conversa. Eu sugeriria que nós procurássemos uma posição confortável na nossa cadeira, no nosso sofá, quem quiser sentar no chão, senta. Uma posição confortável, coluna ereta, confortável, mas não relaxada.
no sentido de permanecer com a coluna ereta, o pescoço segurando a cabeça, consciência de que o pescoço mantém a cabeça ereta, levar a nossa consciência para a nossa respiração. Preferível fechar os olhos, consciência de que o ar está entrando e de que o ar está saindo. Simplesmente manter a nossa consciência nas sensações que provoca o ar que entra, o ar que sai. Talvez seja possível ainda perceber que existe um espaço entre a inspiração e a expiração. Consciência do ar que entra, do ar que sai. Manter a consciência de todas as sensações que surgem e desaparecem em função do ar entrar ou sair. Sensações de diferença de temperatura nas narinas, formigamento, seja o que for, pulsação, sem que a gente tenha nenhuma expectativa por nenhuma sensação. Sensação do nosso corpo se expandir, se contrair. Manter a nossa atenção na nossa respiração. Toda vez que a nossa atenção for sequestrada dessa intenção, nós simplesmente identificamos o que nos tirou, sem nos relacionar com esse pensamento, com essa emoção, sem nos culpar, apenas deixando passar. O que surgir, surge e passa. Sejam os pensamentos que nos tiram dessa intenção de nos mantermos conscientes da respiração, ou seja, qualquer outro pensamento, emoção, lembranças, surgem e passam. E nós nos mantemos tranquilos, buscando essa intimidade em relação à nossa respiração. Vejam que diante de algo tão vital e que nós não temos que ter, não depende da nossa vontade, a respiração acontece. Inspirando saúde e expirando paz. Saúde e paz. Aos poucos, vamos voltando
para o local onde estamos sentados, para o que estamos fazendo agora nesse instante. Abrimos os olhos, agradecidos por mais esta possibilidade. Rogo a Deus que nos mantenha em paz. Procurem fazer exercícios de autoencontro, de encontro com essa realidade divina que está dentro de todos nós. Vale a pena tentarmos ser felizes. Nós já tentamos ser infelizes de tantas formas, então não custa continuarmos tentando buscar de outra forma, buscar dentro de nós. Usem o instrumento que vocês acharem mais interessante, mas a respiração é o que está mais próximo de nós e é o que é vital. Até outra oportunidade. Deus abençoe todos nós. Muito obrigado.